Emílio Correia, apóstolo Marcelino, depois do juízo final, as almas salvas em Cristo no céu se lembrarão das suas vidas na terra, dos seus familiares e amigos? Me esclarece, irmão. Então, não, o espírito. Olha, você vamos falar uma coisa. O ser espiritual tem mais sensibilidade, visão, quer dizer, todos os seus sentidos são mais ativos do que o ser, ou então o espírito cravado no barro. Viu? Todas as lembranças passam. Mas graças a Deus já não. São lembranças que não vão trazer nem tristeza, nem aflição, nem frustração, nem desânimo. Essas lembranças todas vão terminar, aleluia, na lembrança do Golgota, aonde o ex-pecador foi salvo, aonde, glória a Deus, o que poderia ir para o fogo do inferno, no abismo, no lago de fogo, vai se lembrar como o Filho de Deus padeceu por ele, e aí vai dobrar o joelho e vai glorificá-lo. Ouviu a glorificação no céu? Dos que foram salvos é essa aí. Porque muitos deles um dia já foram prostitutos e prostitutas, outros assassinos, outros feiticeiros, outros ladrões, mentirosos, fofoqueiros, violentos, cheios de mágoa, ódio, mas conheceram a palavra, a verdade libertou eles, foram lavados, remidos. Então todos os dias vão glorificar o Rei. Quando eles olharem para o fogo, os seus não se sentem queridos, os humanos e os anjos caídos, gemendo lá no lago de fogo, eles vão glorificar a Deus e vão dizer: eu também era merecedor desse castigo eterno, mas graças a Jesus Cristo, que morreu por mim e me convenceu através do Espírito dele para eu aceitar o Filho de Deus, e fui comprado por um belo preço, e hoje estou aqui. E vai dizer: não sou melhor que ninguém, mas aquele que morreu na cruz é o melhor para todos sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Mateus capítulo número 11, versículo... Santo Senhor, versículo 25. E temos a epígrafe. Glória a Deus. O jugo de Jesus. O jugo de Jesus. Assim também como o fardo de Jesus. O jugo e o fardo de Jesus. Seria até o mais ideal, já que trata-se das duas coisas. Mas pronto, nada mal também. Assim está escrito: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Glória a Deus. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Meus amados, em Cristo Jesus, na senda do nosso estudo, ou então ensino da palavra, assim fica bem melhor, por isso eu falei, glória a Deus, ratificando a palavra que a princípio estava sendo usada, que é estudo bíblico. Não, estudo bíblico não, ensino da palavra. Glória a Deus, porque quando se fala estudo bíblico, vamos cair muito naquilo que a religião também tem considerado, que é estudar a Bíblia, os livros e questões teológicas, mais propriamente ligadas à teologia humana, assim, ligadas à filosofia e à teologia, sim. Mas na verdade, como eu sempre já tenho estado a falar, que a pretensão aqui não é nos apegarmos a questões teológicas ou questões humanas, mas sim questões espirituais. E eu disse em certa parte, quando for necessário, vamos tentar falar um pouco daquilo que é a parte mais literal da própria palavra, mas sobretudo é procurar explorar, é procurar entrar naquilo que é o mais espiritual,
das profundezas do Espírito. Glória a Deus, até por onde o Espírito nos levar. Porque entendemos que é o espiritual que mais presta ou que presta e não a carne. É o espiritual, glória a Deus, que alimenta o homem espiritual, o nosso homem interior, e não o físico, não a letra. Glória a Deus. Não estou a dizer que em certa parte, algumas coisas como conhecer um pouquinho daquilo que é o historial, nesse caso o escritor da Bíblia, do livro, enfim, que seja algo negativo. Não é isso. Por isso eu tenho feito a questão, quando começamos com o nosso estudo, o nosso ensino, de falar também um pouquinho acerca do próprio escritor, sim, para melhor situar, não é? Glória a Deus nas alturas. E creio que é do conhecimento de todos que esse evangelho de Mateus, glória a Deus, tem como autor, glória a Deus, o apóstolo Mateus, sim, que também é em certa parte chamado de Levi, glória a Deus, porque um é o nome hebraico e o outro é o nome grego, sim. Mas como já havia falado que o Novo Testamento foi escrito exclusivamente, sim, salvo, glória a Deus, algum livro como o de Romanos, mas não, na sua maioria exclusivamente foi escrito ou então transcrito para o grego daquele tempo, glória a Deus. E assim também os nomes, muitos dos nomes foram traduzidos para o grego também. Como exemplo vivo, o próprio nome Jesus Cristo, tá bem? É grego, foi traduzido do hebraico para o grego, pois em hebraico não é Jesus e também não é Cristo. Em hebraico Jesus é Yeshua, como é sabido, e Cristo é Messias, Mashiach, Yeshua, Mashiach. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E vemos também Mateus com o seu nome de Levi, hebraico, e Mateus em grego, mas não muda nada, porque o personagem, o autor é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já havia falado um pouquinho acerca também da vocação de Mateus. Glória a Deus. Como ele foi achado pelo Senhor. Não foi ele que achou o Senhor. O Senhor é quem o achou. Até porque ele estava no seu posto de trabalho e o Senhor encontrou-o lá e disse-lhe: segue-me. E ele rapidamente, sem questionar, sem ficar aí a titubear, largou tudo e seguiu o Senhor. Assim, sem a princípio entender para onde ele ia, mas depois ele entendeu. Mas dá-nos a entender que há coisas, ou às vezes, se não mesmo na maioria das vezes, quando Deus fala, quando Deus chama, quando Deus ordena, você só precisa fazer, sem precisar entender a princípio o porquê. Mais tarde você vai entender, porque depois Deus vai aparecer novamente para clarear. Desde que você acredita em Deus, viva Deus, tem Deus, e glória a Deus, você tem a certeza que é Deus que está a falar, então avance, faça o que Ele está a fazer, o que Ele está a mandar fazer. Mas se você não tiver certeza que é Deus, aí também vai entrar um pouco da experiência, não é? E quem não tem experiência terá que buscar alguém mais experiente, glória a Deus, que tem uma maior comunhão com Deus para poder ajudar você nesse quesito, para evitar alguém de engano, nesse caso, para não cair no laço de Satanás, no engano de Satanás. Porque Satanás também se faz passar de anjo de luz e vai aparecer como cordeiro para tentar enganar. Mas para quem já é experiente saberá, glória a Deus, quando é que o Senhor está a falar ou Deus está a falar, e quando é que o inimigo. Para quem não tem dessa experiência, então tem que buscar alguém mais experiente para poder ajudar nesse sentido. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, está a aparecer aqui uma imagem. Quem é que postou essa imagem? Oh Senhor Deus dos exércitos. Glória a Deus nas alturas. TV não sei o que, estreia. O que é isso?
Glória a Deus nas alturas. Não estou a perceber nada. Mas deixe-me continuar. Glória a Deus nas alturas. Se não foi os anfitriões que puseram, então espero que se remova, não é? Não sei se alguém colocou de forma propositada ou assim. Glória a Deus nas alturas. Deixe-me prosseguir. Mas isso tudo causa distração. E dirá também o que anda o fio da mensagem. Mas a luta continua. A luta continua em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. O que aconteceu, não é? Porque a pessoa acaba perdendo o fio da mensagem e prontos. Só o sangue de Jesus. Assim escreve esse evangelho que leva o seu nome para relatar tudo aquilo que ele havia presenciado da parte do Senhor, o seu mestre. Sim. Para presenciar ou então para relatar e ficar escrito segundo a vontade do Senhor também. Glória a Deus. Porque nem todos tiveram seus escritos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, incluídos no cânon do Novo Testamento. Nem todos. E também nem todos escreveram. Glória a Deus nas alturas. Mas Mateus escreveu e os seus escritos foram incluídos no cânon do Novo Testamento. Sim. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi essa a vontade do Senhor. E nós hoje podemos ver aquilo que Jesus, tudo por um pouco, não é? Porque bem sabemos, como disse João no seu evangelho, que se tivessem relatado tudo quanto Jesus havia feito, é claro que se amontoaria muitos livros, muitos, mas muitos livros, que significa, em 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo fez muitas obras, operou muitas coisas, fez muitas, mas muitas obras, ensinou muita coisa. Por isso, João disse que não seria possível, sim, abarcar ou escrever livros para relatar aquilo que Jesus falou, que ele ensinou de dia e de noite. Glória a Deus nas alturas. Ou então ia-se continuar a escrever e até, pronto, ficarem enfadados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que foi relatado foi da permissão do Senhor para que nós tivéssemos o conhecimento. E hoje nós temos essas sagradas escrituras e podemos ver um pouco daquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez. Louvado seja o nome do Senhor. E nos servindo também como exemplo e também como guia, como glória a Deus, palavra de Deus, para, aleluia, dela ou nela acharmos a esperança, o caminho, a verdade, e assim, glória a Deus, aprendermos a amar a Deus e assim também amar ao próximo, e agradando a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e assim tendo a esperança da vida eterna com Deus. E Jesus, depois que fala muitas palavras, como sempre ele fazia, pregando, ensinando a multidão, embora era uma multidão incrédula, era uma multidão duvidosa, que não acreditava. Sim, era uma multidão que não acreditava no Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim o Senhor ensinava, falava-lhes em parábolas, para que eles não entendessem certa parte, mas em particular ele explicava de forma bem detalhada aos discípulos o que significava aquilo que ele ensinava. Meu Deus, será que podem tirar essa imagem? Essa imagem está a incomodar. Sou sangue de Jesus Cristo. Eu não sei o que isso significa, até ver não sei o que, umas dois que aí, não sei o que é isso, estreia. Sou sangue de Jesus. Glória a Deus nas alturas. Se eu colocar a imagem normal que já lá estava, seria bem melhor. Ou então ficar só nenhuma imagem. Eu não sei quem colocou,
se é inconscientemente ou não, mas de qualquer modo, espero que se remova o mais rápido possível, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E assim Jesus, então foi praticamente direcionado para mim. Eu estou a ver a imagem, estou a ver aqui uma imagem. Não está no chat, está diretamente no ecrã principal. Está no chat, então, se calhar foi alguém direcionou para mim. Só pode ser, não é? Só o sangue de Jesus. Esse já está aqui dos diabos. Eu estou a ver, está mesmo aqui no meu ecrã. Deixa eu só fazer um... Só Deus. É amarrado de ti. Sei pronto, só que eu não estou no grupo, senão eu mandaria, deixa só fazer isso. Jesus Cristo. Eu mandei para a obreira, Yolanda Obreira, só ver como esse móvel que eu estou usando tem como enviar diretamente ao grupo. Vai poder ver lá no seu WhatsApp o tipo de imagem. Eu não sei o que que isso significa, mas prontos, a luta continua. Glória a Deus nas alturas. Pode ser que a pessoa que fez isso pelo sem o conhecimento, ou sem querer, ou se calhar significa uma outra coisa mais. Mas muito estranho, né? Devia estar de modo aberto para todos nesse caso. No problema. Glória a Deus nas alturas. Jesus ensina, e ensinando a multidão, falando, ou então até pregando para aquela multidão. E depois que ele lança a incredulidade daquelas cidades por onde ele havia passado e havia feito muitos milagres, mas as mesmas cidades se mostraram incrédulas, endurecidas. Jesus lançou em rosto a incredulidade daquelas cidades e Jesus mostrou qual seria o fim das mesmas, e não teriam piedade, ou então não achariam piedade diante de Deus, seriam condenadas, julgadas, teriam um juízo muito duro por causa da incredulidade deles, já que haviam visto muitas coisas, muitas obras poderosas que o Senhor fez no meio deles, mas eles não creram no Senhor, mesmo o Senhor tendo operado coisas e obras que não operou em outras cidades, eles não acreditaram. Sim, depois disso tudo, o Senhor dá graças a Deus por tudo quanto, glória a Deus, o Senhor também fazia através das suas mãos, das mãos dele, o próprio Senhor Jesus Cristo. E em certa passagem também bíblica, vamos ver quando nós lá chegarmos. No outro livro fala que Jesus, depois de ter mandado os 12 irem pregar quando voltaram, certa parte fala 70, mas embora são missões diferentes, outra é dos 70, outra é dos 12, e quando voltam, alegres, eles estavam a se alegrar, e o Senhor disse-lhes: não se alegrem porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrem-se por saber que vossos nomes estão escritos no livro da vida. E assim o Senhor olhou para o céu e se alegrou, e ele disse, preferiu essas palavras: graças te dou, Pai, aleluia, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Tá bem? Graças te dou, Pai, que o Senhor dos céus e da terra. Que dá a entender que Deus é Senhor dos céus e da terra. Está claro aqui. Deus manda no céu, na terra e debaixo da terra. Sim, porque Deus está acima de tudo e de todos. Por isso, quando Lúcifer quis ser igual a Deus
levantar seu trono na banda do norte ou do oriente, e aí ser semelhante ao Altíssimo, aquilo é falta de respeito, porque ninguém jamais será semelhante ao Altíssimo. Ele é único. Sim, ele é o único. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor é o único. Não existe mais um outro além dele. E o Senhor Jesus está a dizer: o Senhor do céu e da terra. E o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e entendidos deste mundo. Os sábios deste mundo, os entendidos deste mundo não podem entender as coisas de Deus. Não podem compreender as coisas de Deus. Mas Deus fez uma coisa, glória a Deus, que é maravilhosa aos olhos dos humanos. E não só. É que as coisas que Deus ocultou aos sábios e entendidos deste mundo, Ele as revelou e continua a revelá-las aos pequeninos. Sim, e o Senhor fala: porque assim aprove a Deus. Glória a Jesus. Mas quem são esses pequeninos? Para os quais Deus revela essas coisas. Quem são esses pequeninos? Ou para os quais Deus revela essas coisas que Ele ocultou aos sábios entendidos deste mundo? Os pequeninos de que Jesus se refere são os crentes. São aqueles que são nascidos de Deus, nascidos da água e do Espírito de Deus. Esses se tornam novos nascidos. E novos nascidos são os pequeninos. Não são os crentes, simplesmente. Ou seja, não é pelo facto de a pessoa ser crente e já é pequenino diante de Deus. Não se engane, não se iluda. Pequeninos são todos aqueles que nasceram da água e do Espírito. Por isso a própria palavra diz nascer de novo. Assim como quando um bebê nasce, ele nasce bebê. Por isso a palavra mesmo é bebê. E vai crescendo. Percebeu? E a pessoa vai crescendo. Sai de bebê para uma criança, depois um menino, e assim, adolescente, ou pré-adolescente, e pronto. E vai para lá. Até tornar-se adulto. E Deus está a dizer que aqueles que nascem da água do Espírito, esses são os pequeninos. Por isso Jesus disse aos discípulos, eles discutiam entre eles quem seria o maior entre eles. E Jesus, tomando um menino, pôs uma criança, pô-la no meio deles, e disse-lhes: se não vos fizerdes como esta criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. E não só, também disse-lhes: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor de todos, que seja o serviçal de todos, que seja como essa criança. Por isso também Jesus fala nesse mesmo livro de Mateus, no mesmo capítulo, quando ele fala de João Batista, ele diz que nenhum dos nascidos de mulher é maior que João Batista, mas aquele que for menor no reino dos céus, o menor no reino dos céus, esse pequenino no reino dos céus, é maior que João Batista. Percebeu? Oh, aleluia. O que for menor, ou o que é menor no reino dos céus, é maior do que ele, do que João. Percebeu? E são os pequeninos dos quais Jesus falava, são esses que nasceram da água do Espírito de Deus e assim receberam um novo coração e um novo espírito. Amém? E a sua maneira de viver, a sua maneira de andar, a sua conduta, a sua vida em si já não é a mesma. Foram transformados.
porque nasceram de novo. Não é aquele nascer de novo que se fala lá no Brasil, alguém passa em uma situação difícil, né? De morte, de vida ou morte. E até muitos dizem, não pode, como ele sobreviveu a isso? E as pessoas dizem, nasceu de novo. Não, não é isso. Você fala nascer de novo, alguém nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Transformação total. E só Deus pode operar isso na vida do ser humano. Não é possível um ser humano fazer isso a um outro ser humano. Não é possível. E se fazer isso numa escola, qualquer que seja filosófica, teológica, qualquer que seja científica, não é possível. Nem o diabo consegue transformar as pessoas a ponto de eles se tornarem como Deus é. Ele influencia as pessoas para se tornarem más. Isso sim, naquilo que é o mal, naquilo que é negativo. Porque desde o dia que houve que o mal começou a existir, então as pessoas, ao pecar, os seres humanos, em Adão, ao pecar, o mal, o pecado entrou no sangue. E o homem, desde aquele dia, ficou propenso a praticar o mal. E por isso você vê, até mesmo a criança a crescer, tem sempre a tendência de fazer coisas mais negativas do que positivas. Por causa daquela... Por causa do pecado, do mal. Por isso Paulo dizia que o pecado que habita na minha carne, que está, a parte do pecado que está o que nos cerca, que está à nossa volta, nos convidando para nós cedermos ao seu desejo, ao seu convite. Para além disso, o próprio pecado habita na carne por causa do sangue. Por isso temos que mortificar a nossa carne dia após dia. Para quê? Para que o pecado não tome ocasião em nós. Como o próprio Paulo falou, que o pecado tomando ocasião nele, o matou. Mas a graça de Deus se revelou para que nós, ao crermos na palavra da verdade, glória a Deus, pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna, o livramento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ocultou as suas coisas, sim, as coisas eternas, aos sábios e entendidos desse mundo. Por isso, para os sábios e entendidos deste mundo, as coisas concernentes ao reino de Deus lhes parecem loucura. Pois não. Até os religiosos, por serem religiosos e carnais, não conseguem entender as coisas de Deus. E Deus não lhes revela as coisas, as suas coisas, não. Porque eles são carnais. E assim eles ficam escandalizados quando vem alguém que está a receber revelação, está a receber a palavra de Deus, está a receber e está a entender as coisas de Deus numa outra amplitude. Eles ficam escandalizados. Eles dizem, não, esse não está bem. Quando vem alguém a viver Cristo de uma maneira que eles não vivem, nunca viveram, e eles acham que está a exagerar, isso não é assim. Porque eles são religiosos, ficam escandalizados. E os sábios entendidos deste mundo ficam, ou seja, acham como loucura, acham-nos, nós que somos crentes, que estamos a levar a Deus, que estamos a carregar conosco a nossa cruz, acham-nos de loucos. Eles são loucos, são dementes, são pessoas, enfim, insanas, são pessoas que por causa de falta de uma certa ocupação, falta não sei de quê, então por isso estão assim, por isso não sei o quê, mas eles não sabem que é Deus revelando as suas riquezas, as profundas riquezas que o olho humano não pode ver, o ouvido humano não pode ouvir, sim, o coração humano não pode nem pode sentir, mas Deus revela e tem revelado essas coisas aos pequeninos que o amam, e porque o amam, glória a Deus, Deus também os ama e Deus revela as suas coisas a esses tais. Aleluia. Amém? Deus revela, aleluia, coisas eternas. O carnal não pode entender isso e nem está preparado para tal, mas aqueles que são espirituais, esses sim. E Jesus se alegrou e ainda assim ele disse,
Glória a Deus. Ou então, nessa mesma cena, ele disse: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Versículo 26. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí Jesus estava a falar já algo misterioso, não é? Estava a dizer que ninguém conhece o Filho, que ninguém conhecia ele senão o Pai. E também ninguém conhecia o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser que revelar. Que significa, para você conhecer, glória a Deus, o Filho, você precisa acreditar no Pai e também no próprio Filho. É claro, você precisa acreditar na palavra do Pai, porque ninguém conhece o Pai. Aleluia. E para conhecer o Pai, você precisa, glória a Deus, conhecer o Filho. O Filho é que vai fazer você conhecer o Pai. Amém? Por isso também, lá em João, ele fala que, glória a Deus, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Ele. Amém? E ele aqui está a dizer que ninguém conhece Ele, o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E só alguém vai conhecer o Pai se o Filho o quiser revelar. E o Filho só vai revelar o Pai àquele que, glória a Deus, abrir o coração, que crer, que buscar. Amém? Aquele que abrir o seu coração e buscar, oh, aleluia, crer no Filho. Porque esse mesmo Filho disse: quem crê em mim não provará a morte, antes passou da morte para a vida. Quem crê em mim, glória a Deus nas alturas, tem a vida eterna. Sim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai é eterno. Nunca ninguém viu o Pai celestial, Deus. Mas nós podemos ver Deus através do seu Filho. E naquela altura o Filho estava na terra, estava a falar ele, que para conhecer o Pai, tinham que conhecer ele. Porque ninguém conhecia o Pai, senão o Filho. E aquele que conhecia o Filho também era o Pai. Glória a Deus nas alturas. E que significa, para conhecer o Filho, o Espírito de Deus tem que revelar ao homem. E hoje o Espírito de Deus está a fazer a obra, porque o Filho já não está na terra, no corpo, com o corpo humano. Os humanos, mesmo o Filho estando na terra com o corpo humano, não entenderam, nem conheceram o Filho. Não, por isso rejeitaram. Mas o Espírito está na terra, está a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está a revelar o Filho, para que o mundo saiba, glória a Deus, e conheçam o Filho de Deus. E assim, conhecendo o Filho, estarão em condições de conhecer o Pai Celestial, o Pai e o Rei, aleluia, o Senhor dos céus e da terra. O Rei da Glória é o próprio Filho, Rei da Glória. O Pai também é o Rei da Glória, porque o Pai e o Filho e o Pai são um. Amém? Glória a Deus. Por isso ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Amém. O Espírito Santo é quem revela o Filho aos homens. Mas não todos os homens, aqueles homens que buscarem, que desejarem. Assim como ele disse: aquele a quem o Filho quiser revelar. Assim também aquele que quiser buscar por essa revelação, que quiser buscar conhecer ao Filho, o Espírito vai lhe revelar. Amém? Se você quiser buscar conhecer o Filho, conhecer a Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero ver Jesus. Quando digo ver, conhecer Jesus, não é ver sem com seus olhos carnais, não. Não é isso. Porque é possível você ver Jesus com seus olhos carnais, ainda assim não conhecer Jesus. Será que aqueles que veio o presidente, o ministro, será que conhecem ele? Viram ele num raspão, porque se depararam, porque ele apareceu em algum comício, alguma coisa, e eles se encontraram e viram ele a discursar ou a falar ou alguma coisa, ou até pela televisão,
Você vai dizer que conhece ele? Quem conhece ele é aquele que convive com ele, aquele que conversa com ele, que sabe como é que ele é. Esse que o conhece. Percebeu? E isso é possível conhecer Jesus se o Espírito de Jesus revelar Jesus a você. E você vai conhecer as profundezas de Jesus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Jesus. Por isso ele falou que o Pai, no Filho, revela as coisas que o próprio Pai ocultou aos sábios deste mundo e aos entendidos. Aos sábios e entendidos desse mundo, ele revela aos pequeninos, porque os mesmos se baixam. Porque pequeninos, como eu já disse, não se nasceram de novo, mas são pobres de espírito, são humildes de coração, são mansos de coração, humildes e mansos de coração. Por isso, mais em frente, ele fala disso, mas hoje já não vai a tempo de falarmos disso. Amanhã, se Deus quiser, ou mais tarde, se assim, Deus, glória a Deus, assim, se Deus quiser, nesse caso, vamos falar disso. Glória a Deus, começando do versículo 28 em diante. Sim, mansos e humildes de coração. Mas também o homem só se torna manso e humilde de coração se ele, glória a Deus, aceitar o chamado de Deus. Ele aceitar o chamado de Deus, abrir o coração, crer no Filho. Sim, abrindo o coração, aí sim, vai aprender com o Filho a ser manso e humilde de coração. Mas o pastor, você está a contrariar-se? Não. Mas você falou que aquele que é nascido de novo, esse aqui é que é pequenino. Claramente, porque não é possível alguém se tornar manso e humilde de coração se não nascer de novo. Não se engane. E ninguém engane você. Se você aprendeu isso na religião, em outro lugar, tire isso da sua mente. Não é possível alguém que não é nascido de novo se tornar manso e humilde de coração. Se você vir alguém que aparentemente é manso e humilde de coração, é engano da alma. Amém? É engano da alma. Está a se enganar a si mesmo. Aquilo é o que é uma humildade de mente, de pensamento. É uma mansidão de pensamento. E essa humildade e mansidão de mente é algo que vai passar. E é algo que faz distinção de pessoas. Você vai ver que em certa parte vai aparecer todo humilde, todo manso, mas quando sair de lá, vai falar mal daquela pessoa, hein? Que ele a princípio estava a reverenciar, vai falar mal daquela pessoa que a princípio ele estava a lisonjear, que estava a bajular, vai falar mal, ou até pode falar bem, quer na presença ou na ausência, só para guardar a sua imagem, para conseguir atrair a atenção daquela pessoa. Mas se ele tiver a lidar com outras pessoas, aí já lidar de outra maneira. Tá bem? As pessoas vão perceber como então assim. E existem uns mais discretos que se esforçam e conseguem camuflar, só que até um certo tempo. Porque o que está cheio no coração, a boca tem que confessar. Tá bem? Há uns que conseguem camuflar, parece que é humilde quando está com os outros, mas quando se toca num certo assunto, ele manifesta. É como alguém que é pisado no calo, ou então no calo. Pisa-se no calcanhar, ou até como se diz, no calo, e vai manifestar a indignação, a fúria, o que está cheio. Não pode dizer que um homem manso e humilde não fica chateado. Fica chateado. O exemplo vivo é Moisés. Ele próprio escreve, e se ele teve essa ousadia de escrever, é porque ele creu. E ele teve a certeza de que ele era mesmo o homem mais manso da terra. E nem Deus também ele deixaria fazer aquilo. Pelo nível dele de espiritualidade, crescimento, Deus também não deixaria que ele escrevesse mentira. Mas ele escreveu dizendo, e era Moisés, um homem muito manso de sobre a face da terra. Tá vendo? Mas ainda assim, várias vezes vemos ele ficando chateado e até matando homens. Que significa o manso fica chateado, mas só que o manso, quando fica chateado, ele já para transbordar. Porque geralmente os mansos, como eu já uma vez ensinei,
são pessoas muito tolerantes, ou então que suportam, são pessoas pacientes, são pessoas perseverantes, têm muita paciência, provoca-se, ele suporta, ele, enfim, leva, como disse Paulo, o espírito de mansidão, mas depois chega um período que já não pode mais suportar, como está escrito, já não pode mais suportar ou continuar a sofrer aquilo, e ele assim vai querer tomar uma decisão. E a indignação, e o transbordar da indignação do manso naquilo que é o Senhor, onde o Senhor já não é ele, é o Espírito de Deus. E quando acontece, já é algo desastroso, né? É algo calamitoso. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Creio que até aqui a palavra foi suficiente. O caminho em frente, vamos prosseguir, vamos continuar a buscar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, na paz do Senhor. Antes de darmos por encerrada a nossa reunião, há alguém que está doente, que está aflito, que precisa de uma oração? Se houver, por favor, levante a sua mão. Não há ninguém, né? Ninguém levanta as mãos. Tá para o pastor José. Sim, qual é a situação, pastor? A paz do Senhor, profeta. Paz do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho um irmão que está hospitalizado, né? Está hospitalizado e perdeu a consciência. Glória a Deus. E está com os membros paralisados. Então, gostaria que o profeta fizesse uma libertação, uma oração de libertação. Há quanto tempo ele está assim? Glória a Deus. Hoje? Desde hoje praticamente. Hoje de manhã, quando entrou para o hospital, ele entrou bem, glória a Deus, e depois se deu que tem o princípio do AVC, que os membros estão paralisados, já não conseguem falar devidamente, nem se movimentar. Sim, isso já aconteceu praticamente assim há uns 4 dias, né? Mas hoje é que se deu a isso. Mas ele estava andando normalmente, falava normalmente. Chegando no hospital, então, depois dos análises, então, deu a isso. Por isso que ele internou. Glória a Deus. Vamos orar. Nós queremos que nosso Deus é poderoso. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita o irmão, para o pastor Augusto, sim, Santo. Visita ele, toca, Senhor, tem misericórdia deles. Em nome de Jesus Cristo, seja visitado, seja curado, seja livre do AVC, seja livre da enfermidade, seja livre de todo o mal. Receba a cura, receba a restauração, receba a vida, morte. Largue aquele homem em nome de Jesus. Seja dele, seja livre em nome de Jesus. Seja curado, seja levantado daquele leito. Os membros que estão paralisados sejam restaurados. Em nome de Jesus Cristo, AVC, saia daquela vida. Bruxaria, bruxos querem comer a vida daquele homem, ou o corpo daquele homem. Sejam expulsos, repreendidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Já foi profeta. visitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Glória. Você que tem também uma outra situação que não seja enfermidade ou qualquer que seja a situação, levante a sua mão a partir de lá onde você está, eu vou ministrar a palavra. Receba a bênção do Senhor. Receba a graça do Senhor Deus vivo. Que Deus conceda o desejo do seu coração em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu desejo, qual é a sua preocupação, mas que o Senhor visite, aleluia, você. Onde quer que você se encontre,
a sua vida, a sua casa seja tocada em nome de Jesus. E aquilo que você deseja, que o Senhor lhe conceda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O bloqueio existente seja desbloqueado, a maldição seja quebrada em nome de Jesus Cristo. E a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Receba a bênção. Receba a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Em nome de Jesus. Se querer, diga amém. Glória a Deus. Fique na paz, fique na bênção. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Nela Lopes. Amém, pastor. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigada a todos. Eu vou encerrar a sala. Amém, amém. 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 Deus Amém. abençoe a todos. Amém. Irmã, desculpa. Como é que podemos fazer para obter os áudios do profeta? Não consigo obter os áudios desses cultos normalmente. Como é que podemos fazer? Tem publicado a revelação? Amém. Deixa a palavra à irmã Yolanda, por favor, de responder ao pastor. Amém, amém. Para o pastor tem sido enviado no YouTube, porque o Mistério Revelado tem um canal de YouTube e tem também de Facebook. Então tem sido enviado para lá e de lá para o WhatsApp, para o grupo do WhatsApp. Só que nós estamos a enviar primeiramente os antigos para poder chegar aos atuais. Ok, sim, mas o grupo qual é? No Ministério da Revelação, ou como é que é esse grupo que temos aqui do pastor Profeta Rufino? É sim, é. Ah, mas nunca vi. Nunca vi. Glória a Deus. Então, mas é mesmo, eu tenho enviado, mas é mesmo só do Mistério Revelado, são mesmo os olhos do profeta. então eu também estou nesse grupo, então. Amém. Nunca. Depois, obrigado. A semana passada, que é domingo ou sábado, creio eu, enviei, creio, um link do canal, de um áudio, né? Foi partilhado lá. Então não é constante, né? Uma vez a outra que tem publicado. Sim, o profeta pediu que fosse 2 vezes por semana. Não tenho conseguido 2 vezes. Ok. Como tem o sistema de 24 horas, os áudios depois apagam, por isso que eu não me deparei com. Não tenho me deparado. Vou ficar mais atento nisto. Okay, obrigado. Amém. Eu vou ver então se encontro o seu nome lá no grupo para poder enviar-lhe um link. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Obrigada, meus irmãos. Vou encerrar a sala. Deus abençoe a todos poderosamente. Estaremos juntos na madrugada. Guerra. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quão bom é adorar a Deus. Adorar aquele que é o Rei da Glória. Aquele que é o dono da vida. Aquele que é o Salvador. Aquele que vive para todo sempre. Glória a Deus. Você pode experimentar essa alegria. Será que vocês ainda estão aí? Louvado seja o nome do Senhor. Será que ainda estão aí? Estamos aqui sim. A doce. Glória a Deus nas alturas. Maravilha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e amadas irmãs, glória a Deus. Você que ainda está acordado, pode abrir a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo número 11, versículo 28, como eu prometi. E assim vamos concluir esse capítulo, o 11, para pegarmos o 12. Mas vamos, glória a Deus, para, glória a Deus, a conclusão, glória a Jesus Cristo, desse subtema, o jugo de Jesus. À tarde ou à noite de ontem, eu falei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do quanto o Senhor se havia alegrado
e deu graças ao Pai Celestial por tudo quanto ele havia ouvido dos seus discípulos. Apesar daquela multidão que lhe seguia, uns simplesmente queriam ouvi-lo, uns simplesmente queriam ver os seus desejos carnais mundanos satisfeitos, queriam ver um milagre, queriam comer pão, queriam sentir-se saciados. E uns simplesmente porque ouviam as palavras e sentiam-se bem. Mais do que isso, não queriam nada. E havia aqueles que seguiam o Senhor porque estavam a espionar o Senhor, estavam a procurar encontrar uma falha, um erro, para poderem acusar o Senhor. Mas não acharam nada. E ainda assim eles procuravam sempre dizer alguma coisa contrária para irritar o Senhor. E o Senhor mostrou-lhes que eles não sabiam o que eles queriam. E o Senhor também lançou em rosto a incredulidade de algumas cidades por onde ele havia passado pregando o Evangelho do Reino de Deus, a palavra do Reino de Deus. E eles não haviam crido, continuaram endurecidos, mesmo tendo visto grandes milagres, grandes prodígios. O Senhor mostrou-lhes que haverá menos rigor por aquelas cidades como Sodoma, Gomorra, como Ciro e Sidom, por onde ele não fez prodígios. Haverá menos rigor para aquelas cidades do que para essas tais cidades por onde ele havia passado. Assim, e a multidão daquele povo eram como meninos sobre as praças que não sabiam propriamente. Ora diziam: tocamos flautas e vós não dançastes, cantamos lamentações e não cantai, não chorastes. Porque o mesmo dizia: veio João e vocês dizem que tem demônio porque não come nem bebe. São um endemoniado que se comportam assim, são endemoniados que é assim. Os endemoniados, os malucos, não comem nem bebem, porque estão possessos de demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí o comilão, glutão, beberão, amigo dos pecadores, publicanos e pecadores. Enfim, mas Jesus mostrou que a sabedoria é justificada pelos seus frutos. Ela em si mesma se justifica. E aqueles que são, glória a Deus, gerados do Espírito de Deus, esses justificam a sabedoria do alto. Aqueles que creram nessa palavra vão dar frutos. E os frutos, glória a Deus, justificam, aleluia, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, glória a Deus, é o próprio Jesus Cristo em pessoa. Oh, aleluia, glória a Deus nas alturas. E em meio a isso tudo, o Senhor se alegra por saber que os seus discípulos, apesar deles ainda não terem nascido de novo, mas o Senhor sabia porque eles não tinham nascido de novo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, ou Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas eles queriam. E eles, glória a Deus, apesar da sua condição, das suas fraquezas, ainda assim, em certa parte, eles alegravam o Senhor. E ao voltar da missão que o Senhor lhes tinha dado, relataram tudo quanto havia acontecido. O Senhor se alegrou, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas e as revelaste aos pequeninos, porque assim te aprove, ó Pai. Oh, aleluia. E o Senhor mostrou que todas as coisas, glória a Deus, e foram dadas pelo Pai Celestial, estavam sob as suas mãos. Oh, aleluia. Sob a sua responsabilidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, glória a Deus, ainda disse que ninguém conhecia ele senão o Pai. E assim também ninguém conhecia o Pai senão ele. E aquele a quem o Filho quisesse revelar. Sim, aquele a quem o Filho revelar o Pai, esse sim conhecerá o Pai. E não é possível que o Filho revelar o Pai a alguém se o mesmo não conhecer o Filho muito antes.
E não é possível conhecer o Filho se o Espírito Santo do Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus não revelar o Filho a essa pessoa. Não é possível conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, se o Espírito Santo não revelar Jesus na sua vida. Glória a Deus. Mas se o Espírito Santo revelar Jesus na sua vida, você vai conhecer Jesus. E ao conhecer Jesus, Jesus vai revelar a você o Pai. Você vai conhecer o Pai. Por isso Jesus disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo vós estás comigo, não me conheceste? Não sabes que quem me vê a mim vê o Pai? Mas Filipe, como não conhecia Jesus, ele pensava que aqui estava aí um simples homem. Mas na verdade, glória a Deus, dentro daquela carne estava gravado o próprio Pai Celestial, o vivo e eterno Deus. Incrível, não é? É assim, aleluia, que são as obras de Deus. Por isso ele próprio disse que o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo e as revelou aos pequeninos, aqueles que são humildes, aqueles que são simples de coração, aqueles que abriram seus corações para deixarem Deus fazer a sua obra, a sua palavra. Estes sim, Deus, glória a Deus, revela-lhes os seus mistérios para entenderem as suas coisas, a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus é loucura para os sábios e entendidos deste mundo, escândalo para os religiosos que pensam que sabem, que conhecem a Deus, mas não conhecem. Oh, aleluia. E Jesus prossegue dizendo: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oh, aleluia. Jesus prefere essas palavras, uma forma, glória a Deus, apelativa, apelando às pessoas, chamando as pessoas para que, glória a Deus, fossem até Ele, porque só assim poderiam ver-se aliviados dos seus fardos e os seus jugos. E em troca do jugo do fardo maligno e diabólico, receberiam um fardo e um jugo diferente daquele. Sim, receberiam um fardo, um jugo suave e um fardo leve. Glória a Jesus. E Jesus mostra com essas palavras que, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas do mundo que não estão nele estão sob um jugo de opressão maligna, sob um fardo maligno, um fardo e um jugo diabólico. E aliás, glória a Deus, o próprio mundo em si não é livre. Ou o homem está em Deus e se torna servo de Deus, ou o ser humano está no mundo e consequentemente no diabo, já que o mundo jaz no maligno, maligno é o diabo, e assim se torna servo de Satanás, servo do diabo. E o diabo dá o seu jugo, dá o seu fardo àqueles que são seus, e a sua escravidão, e a sua servidão. E a escravidão do diabo, do mundo, não é uma servidão suave, não é um jugo, nem um fardo suave e leve, não. É pesado. É um fardo pesado. É um jugo opressor, que a pessoa não tem liberdade. Ele domina, oprime a pessoa ao seu belo prazer. Mas aqueles que têm Deus, que acreditam em Deus, oh, aleluia, aqueles que confiam, que buscam a Deus, aqueles que abrirem seus corações, aqueles que ouvirem o chamado do Senhor e aceitarem sua palavra, glória a Deus, o Senhor mostra-lhes que esses receberão um alívio, terão um alívio. O Senhor vai libertá-los da carga maligna, da carga diabólica, e vai dar descanso às suas almas.
Por que ele diz que vai dar descanso? Porque todos que estão sob o jugo e o fato do demônio não têm descanso. Por isso eu falei que é uma servidão do mundo, do pecado, do diabo. Tá vendo? E a servidão do diabo não é liberdade, é opressão. Uma grande opressão. E as pessoas não têm descanso. Suas almas não têm repouso, não têm descanso. São subjugados. É só se lembrar como na era da escravidão, no tempo colonial, como as coisas se processavam ou eram processadas. Os escravos não tinham liberdade, não tinham descanso. A hora, período que o seu patrão quisesse que ele trabalhasse, ele tinha que trabalhar. Não importa se deveria passar toda a noite a trabalhar. Eles tinham que obedecer. Sem reclamar, sob pena de ser degolado, de ser morto. Ou ser machucado, ser maltratado e morrer só que, né? Uma morte muito triste. E muitos eram submetidos a longas filas com cargas sobre seus ombros e amarrados com cordas sobre seus lombos, e tinham que caminhar muitos quilômetros a pé, sem nada, senão somente o fardo, o jugo. Mas tinham que caminhar, não poderiam parar. Aquele que tivesse a desfalecer pelo caminho era chicoteado, até mesmo morto. O que ia fazer? O escravo não tem querer, o seu querer está no seu senhor. E porque eram homens maus, faziam aquilo. Assim é Satanás, e muito mais. Todos aqueles que lhe servem. Mas só que ele engana as pessoas. E as pessoas pensam que são livres. As pessoas que são do mundo pensam que são livres. Por quê? Porque o mundo lhes dá a aparente liberdade de fazer o que eles bem querem, o que eles bem entenderem. Eles dizem ser crente é ser oprimido, ser crente é ser é alguém que está na cadeia, não tem liberdade, não pode fazer o que quer fazer. E é nisso que eles se enganam. Pensam que o facto de andar em caminhos que eles querem andar, não sei do que, pensam que são livres, são escravos. Não sabem que aquilo é a própria cadeia em que eles são presos. Não sabem, porque estão completamente obcecados, cegos. O cego não pode ver para onde ele vai, nem naquilo em que ele tropeça. Não pode ver. Mas quando menos assustar, caiu na cova. Num piscar e abrir de olhos, vai perceber que está no lugar dos perdidos, onde só há entrada, não há mais saída. Glória a Jesus. Mas aquele que se der por avisado, que ouvir a voz de Deus, esse sim, aleluia, vai escapar. Porque a voz de Deus, do Filho de Deus, está a soar. Se Jesus naquele dia falou de forma literal, fisicamente para as pessoas que lá estavam, hoje já está a falar através da sua palavra, porque a sua palavra ainda é viva e eficaz. E ele mesmo disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Tá bem? E a palavra de Deus, e essa palavra até hoje é válida, até hoje está no ar. E aqueles que ouvem a palavra dele, glória a Jesus, através daqueles que são os pregadores, através daqueles que são os seus servos que ele levanta, ou até mesmo, glória a Deus, aquilo que soa na mente, na consciência, no coração, ou então nos ouvidos espirituais da pessoa. Olha, você precisa se arrepender dos seus atos maus. Você precisa parar de fazer isso. Sim, é Deus usando a própria consciência do ser humano para o ser humano parar de fazer aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo. E quando levanta alguém se cruzando com a pessoa e anuncia-lhe a palavra, não importa se a tal pessoa não tem Deus, mas só o facto de lhe anunciar Jesus Cristo, para buscar Jesus, é uma oportunidade que está sendo dada. Se a pessoa, glória a Deus, buscar Jesus de todo o seu coração, vai achar. É claro que para poder achar,
E a pessoa também só vai buscar de todo o seu coração se lhe for mostrado o caminho, isso sim. Mas mesmo assim, o facto de que dele ouvir de Jesus está a ouvir algo, e se ele tomar atitude, ele pode, glória a Deus, procurar. E se procurar com um desejo ardente, ainda que a princípio não haja, mas Deus, vendo a atitude do seu coração, vai proporcionar as condições para chegar até a verdade. Vai. Muitos dos que aqui estão, se não mesmo todos nós, um dia estávamos na religião. Tá vendo? Muitos andaram de várias denominações, denominação em denominação, com sede e com vontade de achar a verdade. Quando você foi a alguma religião, posto lá você pensou que havia verdade, mas depois você descobriu que não havia verdade. Quando você ouviu a palavra que começou a ser pregada pelo apóstolo Marcelino, glória a Deus, o profeta do vivo Deus desta geração, sim, você creu, você percebeu que aqui está a verdade. E assim você pulou daquele barco da morte, daquele jugo, daquela servidão, e você veio, glória a Deus, para onde está a verdade. Sim. Sabe por que você conseguiu? Porque Deus é que proporcionou, Deus é que abriu esse caminho para que você chegasse, porque muitos não conseguiram, nem estão a conseguir, uns já estão mortos, e uns nem conseguem, uns estão completamente obcecados, e uns estão a pensar que lá onde estão a verdade, porque estão equivocados com aquele barulho das músicas, pensando que é unção, mas não é unção, com aqueles ritmos, aquelas melodias, com aqueles bungulamentos, quando põem aquelas músicas e começam a bungular, pensam que aquilo é Deus, que Deus está no meio deles. Não, não é Deus vivo, está o Deus morto, o Deus dos mortos. Sim, o Deus dos mortos é que opera no meio deles. O Deus dos pecadores, o Deus do pecado, o Deus desse século, desse mundo, é que opera no meio deles. E eles nem conseguem perceber o quanto ficam a bungular lá naquelas salas, lá naqueles salões, quando estão lá, estão a orar, sem saber que estão a bungular, porque a verdadeira oração é aquela que é feita em espírito e em verdade, e não diante da presença de Deus, onde o Espírito de Deus está, e em pessoas que estão reunidas em nome de Jesus, em espírito e em verdade, porque Jesus disse, onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, estou no meio delas. Sim. E o contrário disso, o que acontece? Quando as pessoas estão reunidas em nome de Jesus, mas não em espírito e em verdade, porque não basta só estar reunido em nome de Jesus. Se estiverem na mentira, não pense que Jesus vai se fazer presente, ele não pode confirmar a mentira, porque estando presente no lugar onde há mentirosos, estaria a confirmar o que, né? A mentira, e ele estaria a ser mentiroso, e Deus não é mentiroso, Jesus não é mentiroso. Paulo disse que seja todo homem mentiroso, e sempre Deus verdadeiro. Então, se Deus não está naquele lugar, e as pessoas estão lá, apesar de estarem reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, e aqueles que aparentemente estão a fazer oração, aquilo não é oração, aquilo se vira bungulamento. É a mesma coisa que um bandeiro que está aí a bungular lá na sua cubaca. É a mesma coisa o adivinhador. É a mesma coisa o macumbeiro que está lá a fazer seu bungulamento, a fazer seus encantamentos. Assim, a diferença é que aquele está no lugar que leva o nome de igreja de Deus, mas não é igreja de Deus, do Deus vivo. É igreja do Deus dos mortos, é igreja dos deuses dos feiticeiros, é igreja do Deus do pecado e dos pecadores. E aquilo que as pessoas vão fazendo, umas pela sua ignorância não sabem nada. E o pastor está lá em frente a orar, principalmente aqueles pastores que são mesmo satanistas ou feiticeiros de forma consciente. Quando você está lá, as pessoas estão lá a orar, o pastor está a orar, mas não é oração não, porque o ambiente que domina aquilo, o espírito que domina aquele ambiente é um espírito maligno e todas as pessoas estão sob aquela influência. Logo, aquilo não é oração a Deus, aquilo é bungulamento. E quando começam a cantar, dançar, estão a bungular. É a mesma coisa na casa das santas, na casa dos candomblés, como eu já falei também na casa dos quimbandeiros, feiticeiros, estão lá a bungular. É a mesma coisa, não há diferença. A diferença, aparente diferença, é que engana as pessoas, é que está lá o nome Igreja X. Tá bem? E assim as pessoas são completamente bem enganadas. Por isso a religião é a pior cadeia que existe. É a pior. Porque as pessoas pensam que estão a buscar Deus, pensam que estão salvas, pensam que estão não sei o quê, sem saber que estão completamente enganadas. Mas já aquelas que estão
em suas nas filosofias, na ciência, no desporto, na política, eles estão conscientes que não querem saber de Deus, não estão a buscar Deus, e para eles aquilo é o que é deles. Também estão enganados porque pensam que basta somente aquilo e pronto. Tá bem? Mas o pior é aquele que pensa que está a buscar Deus, mas quando partir dessa vida para a eternidade, vai pensar que está a partir com Deus, quando mesmo assustar no lugar dos condenados. Muitos se assustaram quando se perceberam que estavam a ser levados para o inferno e disseram: que é isso, afinal de contas? Eu servi a Deus, como é que vim parar aqui? Você serviu a qual Deus? Esse é o Deus que você serviu, o cabeça grande, o dragão. Glória a Deus nas alturas. Mas Jesus está vivo e Ele chama-nos a cada dia. Há o chamado geral para todos, para a salvação de todos que ouvirem a sua voz e crerem. E a sua palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais vossos corações, como muitos têm feito, e assim acabam perecendo, sendo mordidos pelas serpentes. Mas se abrir o coração e deixar Deus operar, glória a Deus nas alturas, você verá o poder de Deus a se revelar em sua vida. Sim, não importa, aleluia, o quanto julgo o fardo maligno for grande ou se faz sentir na sua vida, mas você crer e deixar Deus operar, você vai se sentir livre, porque Deus é poder. Quando Ele diz que eu vos aliviarei, é verdade, isso significa libertação. Libertação, mas você precisa dar ouvido à sua voz. Eu disse que existe o chamado geral para a salvação. Todos são chamados, mas só que nem todos são escolhidos. E a escolha de Deus, para as pessoas não pensam que Deus faz por parcialidade, não. Parcialidade é aquilo que se diz na gíria, né? Como cunha. Não, esse é meu conhecido, ou esse pagou dinheiro, esse fez não sei o quê. Não, na verdade, a escolha de Deus, glória a Deus, daqueles que são chamados, faz-se sentir na vida daqueles, glória a Deus, que, ou então a escolha para serem separados e para, glória a Deus, a eleição diante de Deus, glória a Jesus Cristo, tem a ver também com o abrir do coração de cada um, porque todos são chamados, todos vêm, mas ao vir até a presença dele, nós não temos que permanecer como viemos, tá vendo? Sob pena de não sermos escolhidos, porque Deus não vai escolher alguém que veio da presença dele e quer continuar como ele está, não pode. Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede no mar, e ele puxa a rede e ela traz consigo tudo que ele apanha, peixes bons, peixes maus, grandes, pequenos, enfim, traz tudo. Mas depois o que acontece? O pescador vai escolher os peixes bons, e aquilo que é bom, aquilo que é lixo, aquilo que não presta para nada, vai jogar novamente para o mar. O que significa? Todos são chamados, a rede é lançada, que é a palavra, e as pessoas ouvem, vêm, mas uns creem de coração, abrem o coração e aceitam, glória a Deus, mudar, aceitam aprender e receber o jugo suave de Jesus e o fardo leve de Jesus, largando assim o jugo e o fardo do pecado, o fardo e o jugo do demônio, do diabo, da tradição familiar, dos hábitos familiares. Sim, aceitam mudar. E esses que aceitam mudar, recebendo o jugo suave e o fardo leve de Jesus, esses é que acabam sendo escolhidos, porque abriram o coração para aprenderem com Jesus, e assim se tornam seus discípulos. Onde o mestre estiver, aí estará o discípulo. Onde estiver o Senhor, aí estará o servo. Mas aqueles que mesmo tendo ouvido o chamado e vêm até a presença de Deus, mas querem continuar com suas vidas, esses são os que acabam fazendo parte da lista daqueles que não são escolhidos. Entendeu? Não é porque Deus chama, olha, eu já sei, esse vai salvar. Na verdade, Deus já sabe quem vai crer e quem não vai crer.
quem vai, glória a Deus, aleluia, se esforçar para mudar, quem não vai. Quem vai aceitar que Deus opere nele, quem não vai. Por isso muitos vão para a igreja, mas nem todos são salvos. Muitos vão para a igreja, mas nem todos são transformados. Muitos vão para a igreja, enchem os templos, né? Mas nem todos estão aí a buscar Deus em espírito e em verdade. Mas estão a ouvir a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que o Senhor apela para que, glória a Deus, a gente, para que os humanos se cheguem a Ele e assim poderão ser libertos e assim, glória a Deus, poderão experimentar o verdadeiro e suave jugo e fardo leve dele. Isso significa ser liberto da servidão de Satanás, ser liberto da servidão do pecado, ser liberto da servidão dos demônios e assim se tornar serva de Jesus. E eu já disse que a servidão de Jesus é suave, o seu jugo é leve, não é pesado, não é opressão. E Paulo fala que aquele que é servo de Cristo, liberto é do Senhor. Aquele que é escravo de Cristo é liberto de Cristo. Mas aquele que aparentemente é livre do mundo, é livre desta vida, é escravo do pecado. Por isso eu disse que as pessoas desse mundo pensam que são livres, mas não sabem que são escravos. São escravos do pecado, consequentemente de Satanás, já que o pai do pecado é Satanás. E eles pensam que nós, os crentes, é que somos, que não somos livres. É nisso que eles se enganam. Você sabe que a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Está em guardar a palavra de Jesus. Quando você guarda a palavra de Jesus, você vai se tornar livre. Vai se cumprir a palavra que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus nas alturas. E quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas, por meu jugo suave, meu fardo leve. Ele chama, glória a Deus, para que as pessoas se cheguem até Ele. E as pessoas se chegarem até Ele, como eu já disse, as pessoas precisam, glória a Deus, se desfazer de tudo que eles trouxeram e assim abrir o seu coração para deixar Jesus trabalhar neles, para deixar Jesus, aleluia, libertá-los. E a verdadeira libertação se processa, glória a Deus, através da palavra de Deus. Sim, não é pelo expulsar do demônio ou coisa do gênero, não. Isso, na verdade, faz parte, glória a Deus, do processo de libertação. Expulsar demônio, sim. Mas estou a falar, a verdadeira libertação se processa através da palavra. O homem tem que abrir o coração e deixar a palavra entrar. Aleluia. E a oração será o complementar. Ou então, glória a Deus, o iniciar desse processo também. Sim, porque é possível o homem ser liberto, os demônios serem expulsos, nesse caso, expulsar demônios, ficar livre dos demônios, mas depois os demônios voltarem. Sabe por quê? Porque o homem não foi liberto. E por quê? Porque não entrou a palavra. E por que a palavra não entrou em seu coração? Porque não abriu o coração para que a palavra entrasse e assim a palavra operasse na sua vida. Amém? Por isso Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus nas alturas. Sim, é a palavra. E quando o homem é liberto pela palavra, está verdadeiramente livre. Livre. Louvado seja o nome do Senhor. E assim os demônios já não entram nele, porque ele fica também selado. Ficou liberto e, glória a Deus, o pecado, os demônios já não terão mais poder sobre ele. Glória a Deus nas alturas, porque ele conheceu a verdade. Ele conheceu a verdade. Não está a ser um simples
homem ou pessoa que está só a seguir a verdade, às cegas, como o papagaio, ou então como pardal, que por causa do barulho das asas de outros pássaros, de outras aves, está só a seguir. Não, mas porque abriu-se-lhe os olhos e ele consegue ver, consegue enxergar, consegue contemplar. Aleluia. E ele diz agora: eu estou a ver a face do meu Senhor, estou a ver a face do Filho de Deus, estou a ver a face do meu libertador. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim o homem, ao crer, ao abrir o coração, começa o processo de libertação em sua vida. Aleluia. E assim, liberto, o Senhor remove, quebra as cadeias que é o jugo, e remove o fardo de sobre seus ombros e o jugo de sobre seu pescoço. E, glória a Deus, o homem começa a aprender a ser manso e humilde de coração. Começa a aprender a ser manso e humilde de coração com o Senhor. Por isso eu falei, não basta somente ouvir o chamado. Sim, o chamado que é feito de modo geral. Tem que ouvir, claro, se apresentar, glória a Deus. E assim abrir também o coração para deixar Deus operar em você. Porque se for até, glória a Deus, ouvir o chamado e simplesmente se chegar, glória a Deus, e não quiser deixar que Deus faça a obra em você, aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração, você não vai distante. E quando digo aprender com Jesus, não pense que você vai ver Jesus, como eu já disse. Não. A palavra que é ensinada por aqueles que são levantados por Ele. A palavra que é ensinada é Jesus. Glória a Deus. Ensinando você. Quando você está a ler a palavra, você está a ler, está a ver, você está a ouvir a mensagem como agora. É Jesus ensinando. É Jesus apelando. É Jesus chamando. E você precisa ouvir, como está a ouvir, crer, abrir o coração. Glória a Jesus Cristo. E assim você começará a aprender com Ele, a aprender a ser manso e humilde de coração, para transformar sua vida, para você deixar de ser aquele homem, aquela mulher com o caráter da velha criatura, mas para receber e se tornar uma verdadeira criatura, uma nova criatura em Cristo Jesus. E o caráter e a essência, glória a Deus, de alguém feito verdadeiramente à imagem e semelhança de Deus. Amém? E assim, glória a Deus, ter aquilo que é de Deus, que identifica a pessoa como cidadão celestial, como servo e serva de Deus, como filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim, nem todo servo é filho. Glória a Deus. Mas todo filho é servo. Nem todo servo é filho, mas todo filho é servo. E Jesus disse que o servo não fica para sempre em casa. Quer dizer, um simples escravo que não foi, que não aprendeu com Jesus e não se tornou filho, não vai permanecer para sempre em casa. Não vai permanecer para sempre na igreja, não vai. Vai ser afastado. Mas aquele que aprender com Jesus e se tornar filho, glória a Deus, esse vai permanecer para sempre em casa. Sim. Glória a Deus nas alturas. Por isso eu disse que todo filho é servo. Por quê? Porque ele, glória a Deus, tem o seu direito como filho, mas também, glória a Deus, deve trabalhar para o seu pai. E assim, glória a Deus, fazendo isso, estará se tornando também servo. Mas como uma servidão de Deus, glória a Deus, é suavidade, então ele é livre, ele é liberto. Aleluia. Diferente já de alguém que é simples servo. Sim. E que a qualquer momento pode ser afastado. Para não falar que aqueles que já
Nem servos de Deus são servos mesmo do maligno, do diabo, porque endureceram seus corações e não querem aprender com Deus, nem querem dar ouvido à voz de Deus, ao chamado de Deus para com as suas vidas. Glória a Deus nas alturas. Para terminar, aprendendo com Jesus, você ouviu a palavra, veio até Jesus, você precisa aprender com Ele para deixar de ser aquilo que você é, velha criatura, e a se tornar uma nova criatura nele. Sim, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer com que, glória a Deus, as pessoas notem que você não é mais aquilo que eles conheceram, mas que você é uma nova criatura. Não é mais aquela pessoa explosiva que mínima coisa queria já lutar, queria já discutir, queria já bater, queria já não sei o que ofender, queria já não sei o que, enfim. Mas você agora já é nova criatura. Você pensa diferente, anda diferente. Oh, aleluia. Sim, você, glória a Deus, tem um modo bem diferente de proceder. Glória a Deus nas alturas. Um modo bem diferente de proceder. A sua conduta já não é mais do que dos ímpios, dos mundanos, dos incrédulos, não. Mas é já daqueles que creram na palavra de Deus. Daqueles que estão a aprender com o grande mestre, ou Jesus Cristo de Nazaré. Que eles estão a aprender a palavra de Deus. E estão a aprender o verdadeiro sentido da vida. Ou sim, o verdadeiro sentido da vida e do porquê que o ser humano, glória a Deus, veio à Terra. Amém? E a alma que entender isso vai perceber qual é o real motivo. Não só estar aqui na Terra, mas também, glória a Deus, o verdadeiro sentido da vida. Que afinal de contas, a vida só tem sentido quando se tem Deus, quando se recebe Deus. Não é quando simplesmente se vai para a igreja, não. Porque isso pode não significar alguma coisa. Mas quando se, glória a Deus, recebe Deus, quando se acha Deus, e só se acha Deus, e se recebe Deus quando se busca Deus. E buscá-lo de todo o seu coração. Amém? Maravilha de Deus. Glória a Deus nas alturas. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa. Espero, aleluia, que a gente se esforce, que a gente busque pelo verdadeiro e o melhor fardo e o melhor jugo. Não mais do mundo, não mais do pecado, não mais da morte, mas um jugo suave e um fardo leve. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. As trombetas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Pastor Israel. Amém, meu pastor. Amém. Glórias ao Rei Jesus. Esteja à vontade. Profeta? Pastor Israel. Amém. Glória a Deus. Profeta, posso encerrar? Amém, meu pastor. Podemos encerrar a sala, meu pastor? Glórias ao Rei Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a vida de todos.
Em nome do Senhor Jesus. Ficam todos na paz, ficam na bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém, mamaiola. Amém, amém. Glória a Deus. Então, fiquem todos na paz, fiquem todos na bênção. Vou encerrar a sala. Deus abençoe a todos. Até a reunião da tarde que também teremos. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigada. Seja louvado por tudo. Vou encerrar.